Ok, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula, então. Hoje nós vamos trabalhar com o tema velocidade das reações químicas, né? Conhecido como cinética química, ok? Bom estudo a todos e não esqueça, não se afrouxe, gurizada. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa próxima aula. Depois a gente dá uma olhadinha em cálculos em soluções, né? Concentração comum, concentração molar. Nós vamos entrar no nosso próximo assunto, né? Que é o estudo da velocidade das reações químicas, né? Também conhecida como cinética química, né? Cinética. O que lembra essa palavra a você, cinética? Cinema. Na física vocês têm uma aula chamada de cinemática, né? O que estuda a cinemática? O movimento, né? Cinema é o movimento de imagens que formam o filme, né? Então, na química nós vamos trabalhar com a cinética química que tem a ver com o movimento das reações químicas, certo? Primeiro vamos entrar num conceito bem simples, né? Do que é a cinética. Como eu disse, estuda a velocidade das reações e, claro, os fatores que influenciam, né, a velocidade de uma reação química, certo? O que acontece aqui durante uma reação química, né? Com o passar do tempo, o que vai acontecendo com as concentrações dos reagentes? Vão diminuindo, porque no início, quando eu comecei a reação química, eu só tinha reagentes, eu não tinha produtos ainda, né? E aí, quando começar a acontecer a reação química, o que vai ocorrendo? Vai sendo formados produtos, ou seja, a concentração dos produtos vai aumentando e, consequentemente, a concentração dos reagentes diminuindo. É óbvio, né? Isso aí. Por que que isso ocorre, né? Porque os reagentes são consumidos, estão sendo consumidos, estão sendo usados, né? E os produtos estão sendo formados, ok? Podemos representar esses três tópicos aqui, né? Num tópico só, né? Que é um esqueminha. Ó, eu tenho os reagentes. No início, na minha reação química, eu só tenho reagentes. Eu ainda não tenho nenhum produto, né? E aí, a partir do momento que esses reagentes vão formando os produtos, né? Eu tenho uma reação química acontecendo, certo? Aqui, então, o lance, né? Da transformação dos reagentes. O que vai acontecendo com ele em relação às concentrações? Né? Como eles são consumidos, a concentração diminui. Como aqui eles são formados, né? A concentração aumenta. Aqueles três tópicos lá dá para utilizar, né? Esse esquema aqui para explicar ele que fica bem visível, né? Bem fácil, certo? Antes de seguirmos adiante aqui, né, com o estudo da velocidade das reações, né, alguns exemplos aqui de como a gente pode controlar a velocidade da reação. Nós frequentemente estamos fazendo isso, né, mesmo que não nos flagramos disso aí, né? Por exemplo, a salga, né? O pessoal fazia antigamente, até hoje ainda, né, lá no Nordeste, tal da carne seca, né? Qual o papel de colocar o sal, né, para conservar os alimentos, né? Ele vai inibir, né? Ele inibe a ação das bactérias, o apodrecimento, né? Porque ele cria uma tal salinidade que as bactérias não têm sucesso. Então a gente, na verdade, está diminuindo a velocidade da reação química, né? Outro exemplo aqui, né? Aquele lacre que vem nas rolhas das garrafas de vinho, né? Por que que esse lacre bonitinho aqui? Qual é a razão disso, né? É para evitar que ele possa, a rolha aqui pode trincar, pode deixar entrar ar ou alguma coisa assim, né? Vai entrando o ar, entra o oxigênio, vai oxidar e estragar o sabor da bebida, do vinho ali, né? Então elas servem também para isso, para evitar a entrada do oxigênio. Eu estou retardando um processo, né, que seria a degradação do vinho lá, que tem fungos, né, principalmente, tá? Muito bem. A fogueira, né? Quando tu vai fazer uma fogueira, né, tu não vai começar ela logo com os troncos grossos, né? Tu vai começar com o gravetinho. Por quê? Porque os gravetinhos vão atiçar o fogo, vão produzir um fogo maior e depois com os troncos grossos tu vai manter, né?
Agora no inverno, o pessoal que liga a lareira lá, não vai botar um gravetinho lá, né? Vai colocar um tronco grosso porque ele quer um tempão, um fogo funcionando lá, ficando lá, né? Bom, voltando então à conversa, ao nosso assunto da velocidade de uma ação, a gente pode ter aqui uma reação lenta, uma rápida e uma moderada. Isso aqui são conceitos assim muito flexíveis, né? Se eu vou dizer que uma reação é lenta, é porque eu estou comparando ela com outra, né? Se eu vou dizer que ela é rápida ou moderada, a mesma coisa, eu estou comparando com outra reação, né? Então vamos a alguns exemplos aqui, né? A formação do petróleo, né? Realmente foi uma reação química, né? A formação desses fósseis orgânicos, né? Que aliás só aconteceu uma vez, né? Não aconteceu mais de uma. Foi uma formação lenta, né? Levou milhões de anos, certo? Aqui, a queima da vela, né? Comparando a queima da vela lá com a formação do petróleo, é rápido, né? Mas se a gente considerar assim um meio termo, a queimação da vela, a vela vai queimar moderadamente. Não é tão rápido, mas também não é lento demais, né? A queima da serragem, por exemplo, aí sim, né? Tocar fogo ali queima logo, então ela tem uma velocidade rápida de reação. E como eu já disse antes, a queima da tora, né? Ela vai ser uma velocidade lenta se comparada com a vela, né? Certo? Vamos adiante. Aqui, ferrugem, a oxidação, né? No metal lá. Lá eu esqueci uma ferramenta no pátio lá. Esse processo é lento, é médio, é rápido, né? Quem respondeu lento, né? Estava certo. É um processo lento, leva tempo para enferrujar, né? Não é uma coisa assim que vai acontecer de um dia para o outro, de uma semana para outra, certo? Só alguns conceitos aqui de velocidade, né? De gestão dos alimentos, né? Ela é lenta, porque a gente contar, né, que dependendo do alimento que a gente consumiu, né, ele pode levar 1 hora, 2 horas ou até mais para a gente absorver, né, desmontar os nutrientes que estão nele lá, certo? Ok, vamos adiante então. Agora vem o que todos esperavam, né, os cálculos, né, que é a essência do nosso segundo ano é o cálculo dentro da química, né? Então, eu posso medir a rapidez de uma reação química, né? Para medir essa velocidade da reação, né, eu vou precisar da quantidade de reagente consumida, certo? Da quantidade do produto formado e vou precisar do intervalo de tempo, né? Aqui o delta T, né, que todo mundo já está sabendo disso aí. Isso aqui tudo eu posso colocar, né, tranquilamente numa forma. Está aqui a forma. Velocidade média, né, vai ser a variação da massa por um certo tempo. Mas aqui em cima na massa, eu posso ter aqui, em vez de massa, a concentração molar, representada pelos dois colchetes aqui, e a variação, né? Ou então eu posso ter a variação de mols, né? Que a gente já trabalhou também. Ou então a variação de pressão. Nós aqui, para início de assunto, nós vamos trabalhar com a massa, certo? Então aqui eu tenho a velocidade média de uma reação, eu preciso da massa e do certo tempo que ele ocorreu. Se alguém está se lembrando de física, porque em física vocês trabalharam no primeiro ano as velocidades médias, né? O que que vocês faziam para calcular uma velocidade média? Vocês pegavam a distância e dividiam pelo tempo que eu levei para fazer aquela distância. Aqui, em vez de distância, nós vamos usar a massa, ou a concentração molar, ou a variação de mols, ou ainda a variação de pressão, tá? E aqui então, né, a explicação do que é cada uma dessas letrinhas ali da nossa forma. Barbadinha, né? Certo? Vamos adiante então. Aqui, o exemplo que um, né? Eu tenho aqui o dióxido de enxofre, né? 2 mols de dióxido de enxofre reagindo com 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mols de trióxido de enxofre, certo? E aí, a pessoa que estava observando essa reação química anotou alguns dados. Aqui estão os dados que ela anotou. Do tempo de reação, quer dizer, em 10 minutos, a massa formada do produto aqui era de 30 gramas. Nós temos 10 minutos, quer dizer, e gramas, né? 10 minutos, 30 gramas. Sempre tem que observar aqui as minhas unidades. 30 gramas. Em 20 minutos,
aumentou a massa 45. Esses aqui a concentração está diminuindo e desse aqui a concentração está aumentando, né? 30 minutos, 50 gramas de trióxido de enxofre. 40 minutos, 52 horas. Foi o que ele fez, né? O apontamento da reação durante o que ela ocorreu, a reação química, certo? Então agora aqui, né, os cálculos, né? Com base nesses dados, calcule a velocidade média nesses seguintes intervalos, de 10 a 20 minutos. Como é que eu vou calcular isso? De 10 a 20 minutos, né? Eu vou usar a nossa formulazinha, aquela já, né? Direto, e vou levantar os dados lá, né? Não esqueço que a variação da massa sempre vai ser a massa final menos a massa inicial. Vocês faziam isso em física também, né? A distância percorrida, né? O quilômetro final menos o quilômetro inicial. Aqui é o mesmo processo, né? E aqui o tempo é a mesma coisa, tempo final menos tempo inicial. Colocando isso aqui, então, na fórmula, né? Eu tenho aqui, ó, a massa final nos 20 minutos foi 45 gramas e a massa inicial nos 10 minutos, 30 gramas, certo? Aqui, nos 20 minutos, que foi o tempo final, menos os 10 minutos, que foi o tempo inicial. Eu tenho, então, aqui uma velocidade média dessa reação química que a gente está vendo de 1,5 gramas em cada minuto. Essa é a velocidade média dela nesse ponto, entre 10 e 20 minutos. Fazer só mais essa aqui na letra B, né, para reforço. Eu tenho de 10 a 30 minutos, então vou usar a mesma formulazinha que eu tenho, né? Relembrando aqui, massa final menos inicial, tempo final menos inicial, né? E aí eu tenho lá 50 gramas, que foi aos 30 minutos, contra as 30 gramas, que foi aos 10 minutos, né? E o tempo, né? 30 menos 10. Eu vou ter aqui uma velocidade média de 1 grama por minuto, certo? Então agora aqui para vocês fazerem, né? Calcular aqui a velocidade de 20 a 30 minutos, de 10 a 40 e de 30 a 40, certo? E esse outro exercício, então, aqui para vocês responderem, né? Eu tenho uma reação A numa substância A com uma substância B produzindo uma C, meus reagentes, meu produto, né? Só que agora aqui mudou o esquema. Eu estou perguntando, eu anotei o que aconteceu com a substância A, não com o produto, né? Então, o que está acontecendo? Não esqueço, né? Aqui os reagentes vão diminuindo a concentração. É o que está acontecendo aqui, né? Em 2 segundos de 25 eu fiquei com 17, em 4 fiquei com 11 e 6 fiquei com 9, tá? Aqui então os tempos que eu quero que vocês calculem, de 0 a 2, de 0 a 4, de 2 a 4, 4 a 6. Vocês vão encontrar valores negativos, menos 4 gramas. Aqui a gente não considera o sinal, a gente trabalha com módulo, é o tempo que levou. Negativo por quê? Porque na verdade a massa está diminuindo desse reagente, certo? Então façam isso, registrem no caderninho e aguardem, né? Como a gente já combinou na aula síncrona, né? Aguardem eu solicitar o envio dessa atividade, ok? Muito obrigado, até a próxima.